E assim, muita gente pula a questão, né? Fala assim, ah, eu não, matriz eu estudei quando eu estava lá no ensino médio, segundo ano do ensino médio, eu não lembro nada. Em geral, gente, as questões de matriz do Enem são muito tranquilas. Ele vai querer saber se você sabe interpretar o que está escrito aí. Vamos dar uma lida. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram apresentados na matriz. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos e Denis e Érica, respectivamente. Enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste apresentou a maior quantidade de acertos, foi aplicado que dia da semana? Então, vamos tentar entender. Ó. Aqui estão as linhas, aqui estão as colunas. Nas linhas, tá aqui, ó, ele fala que é a quantidade de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. E ele fala que nas colunas estão os dias da semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Aí olha a pergunta da questão, não tem que fazer nenhuma operação com matriz, nada disso, ó. Dá uma olhada. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado em qual dia da semana? Então ele quer saber qual que teve mais acertos. É só você analisar, pensando efetivamente que se trata de uma tabela. Ao invés do cara ter colocado uma matriz aqui, ele podia muito bem ter colocado uma tabelinha e pedido para você analisar o que estava acontecendo. Ele colocou na forma de uma matriz. O que você tem que entender é, matriz é uma tabela. Só que é uma tabela um pouco mais organizada, porque a gente consegue localizar o elemento com maior facilidade. Por exemplo, quando você fala assim, ah, eu quero um elemento tipo A14. O que significa isso quando a gente está falando de matriz? Cuidado, tá? Não é PA, que é o elemento A14, não. Aqui é sempre linha e depois coluna. Então, quando eu viro, não tem nada a ver com a questão, não, tá? Mas quando eu viro e falo assim, ah, eu quero localizar o elemento A14, você vai ter que pensar. Ele está na linha 1, coluna 4. Imagina, ó, linha 1, coluna 4. Seria esse elemento que está aqui. Então, a matriz é simplesmente uma maneira mais organizada para se escrever uma tabela. Tabelas, em geral, já são organizadas, né? Mas a matriz fica um pouco mais específico. Mas voltando, ele quer saber em qual dia da semana que teve maior número de acertos. É só você pensar, ó, por exemplo, na segunda-feira, a Ana acertou 3, o Bruno 3, o Carlos 2, o Denis 3 e a Érica, coitada, nenhum. Então, aqui eles acertaram 6, 8, 11. Então, a quantidade de acertos aqui foi 11. Aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. 10. Aqui vai ser 10 também. Aqui vai ser 5, 9, 10. E aqui vai dar 8. Não, 8 não. 6 com 4, 10. Aí a questão pergunta, que dia da semana que houve maior número de acertos? O que você tem que marcar aqui? Você tem que marcar a segunda-feira. Porque na segunda-feira foram 11 acertos. Só isso? Só isso. É o tipo de questão Essa, que você lê e tem que fazer. Não existe possibilidade de pular uma questão dessa.